Nós estamos perdendo a sororidade, ou sequer lembramos como mulheres o que ela significa? Eu vou ler a definição para vocês. Sororidade é a união, empatia e solidariedade entre mulheres, que se apoiam mutuamente, reconhecendo-se como irmãs para combater a desigualdade de gênero e a rivalidade. A palavra representa o ideal de que juntas somos mais fortes. E ao ler o capítulo 3 do Filhas em Meu Reino, eu pude refletir bastante sobre essa palavra e o que eu preciso melhorar em relação a isso, né? Não só entre as irmãs da igreja, mas como mulheres no geral, né? Como um todo. O capítulo fala sobre como foi a migração da igreja para Utah, né? E mostra a versão das mulheres, né? Como foi para elas enfrentar essa jornada. Então não foi uma jornada fácil, foi em meio a muitos invernos rigorosos, em situação de pobreza, de enfermidades e antes de iniciar essa jornada, né, o primeiro de tudo, eles se apegaram aos convênios. O título do capítulo, né, é Apegar-se aos convênios. Então, o primeiro passo para poder enfrentar essa jornada tão difícil foi passar muitas horas no templo para que todos pudessem receber as ordenanças, né, e ter esse conforto, esse alívio, essa proteção para a jornada. E a força, o poder e as bênçãos dos convênios do templo dariam alento aos santos dos últimos dias em sua jornada. E a irmã Sarah Reed compartilha um pouco como foi importante os convênios para ela nesse momento, né? Ela diz o seguinte: pois se não fosse pela fé e pelo conhecimento que recebemos nesse templo, e pela influência e ajuda do Espírito do Senhor, a nossa jornada teria sido um salto na escuridão. Então, quando nós buscamos fortalecer o nosso espírito e nos apegamos aos convênios, a gente não precisa andar no escuro, né? A gente não precisa batalhar sozinhos. E iniciar essa jornada no inverno daqueles e em nossas condições de pobreza teria sido como caminhar para as mandíbulas da morte. Então, realmente não foi uma jornada nada fácil. Porém, eles conseguiram chegar até o final graças a essa preparação e essa força que eles receberam antes, né? E o presidente Brigham Young trouxe um lema, né, antes dessa jornada. Graças a eles terem passado pelo templo, ele colocou o seguinte, né, para que eles pudessem se motivar durante o caminho. Esse será nosso convênio. Caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. E os santos dos últimos dias caminharam pelo deserto unidos por um convênio com Deus, com suas famílias e com seus companheiros de jornada. Então, eles tinham essa determinação e eles não estavam sozinhos, eles tinham uns aos outros, né, para se fortalecer. E algo interessante que eu descobri aqui é que nesse período, e durante muito tempo, a Sociedade de Socorro foi descontinuada por um tempo, né, devido a essa migração e as dificuldades que tiveram no caminho. E também foi um período de guerra, onde muitos homens tiveram que ir para o exército, né? E aqui no manual do presidente Young, que era o profeta na época, diz o seguinte: após o martírio de Joseph Smith, a Sociedade de Socorro deixou de funcionar por muitos anos. Em 1854, inspirado pelo trabalho das irmãs, o presidente Young estabeleceu a Sociedade de Socorro em algumas alas de Utah. E em 1867, o presidente Brigham Young decidiu que as necessidades dos pobres não poderiam ser atendidas de maneira eficiente sem que a organização das irmãs estivesse funcionando. Então foram aí pelo menos uns 15 anos, né, sem a organização formal das irmãs. Porém, elas continuaram vivendo todos aqueles princípios e propósitos que elas aprenderam, né? Que diz o seguinte: mesmo sem as reuniões formais da Sociedade de Socorro, as mulheres pioneiras seguiram os ensinamentos proféticos e guardaram seus convênios do templo. E ao fazê-lo, contribuíram para um capítulo extraordinário da história da Igreja e do Oeste americano. Então, isso foi muito inspirador para mim, né? E me fez até lembrar agora, quando nós estávamos na época da Covid, que não poderíamos estar na igreja presencialmente, mas mesmo assim nós continuamos vivendo tudo aquilo que nós aprendemos, continuamos se reunindo de forma online, porém vivendo todos os princípios e ensinamentos que nós temos.
Isso é muito importante. E em meio a todo aquele sofrimento que as irmãs estavam passando, uma experiência que me chamou a atenção aqui, que foi compartilhada, foi em relação à irmã Elisa Patrick, né, que passou por algo que muitas irmãs passaram, porém o ensinamento que ela nos deixou foi bem importante, né, devido ao frio extremo, né, e a jornada ser muito longa, as irmãs tiveram filhos, né, durante a jornada e muitos dos bebês não sobreviveram, né, devido à escassez e ao frio intenso. E a irmã Elisa, ela registrou, né, quando o filhinho dela foi adoecendo, até que infelizmente ele faleceu. Ela registrou como foi difícil para passar por isso. Porém, ela registrou o que fortaleceu e deu o desejo dela se manter firme e continuar. Ela disse o seguinte: ainda tenho amigas que me são muito queridas. Se não fosse por elas, teria tido o desejo de dizer adeus a este mundo, pois ele é tão cheio de desapontamentos e tristezas. Esse exemplo que ela nos deu da força que ela teve através das amigas, né, me tocou bastante. Aí sim me veio em relação à sororidade, né? Que nós não estamos aqui para competir, mas para nos apoiar. A gente perdeu muito isso das mulheres se unirem em um propósito comum, de se fortalecer, de se elevar umas às outras, né, ao invés de somente competir. E isso é algo que é natural de nós, né, essa sororidade. E eu busquei até um exemplo fora da igreja, né, que a gente teve um exemplo das irmãs pioneiras, porém eu quis buscar algo mais, né, para ver se realmente isso era da natureza da mulher. E eu encontrei algo na época do Holocausto, né, que lá em Ravensbrück, que foi um campo de concentração somente para mulheres naquela época, e em Vancouver tem o Centro de Educação do Holocausto, onde eles têm uma exibição em relação a essa época, né, esse campo, e eu encontrei o guia de excursão, que fala um pouquinho sobre como foi aquela época, e tem uma parte que fala sobre a solidariedade e a amizade. Eu queria compartilhar com vocês o que essas mulheres fizeram para suportar aquela provação. As mulheres podiam não sobreviver muito sem as amizades. Porém, as amizades sozinhas não poderiam fazer muito para garantir a sobrevivência. Então, elas formaram famílias, unidades familiares que nutriam, protegiam, compartilhavam provisões e, um sentimento de pertencimento, né? Com frequência, as mulheres mais velhas agiam como uma mãe naquele campo e como uma protetora e professora das mais jovens. Então, as unidades familiares tomavam muitos riscos e precauções para se manter unidas. Então, elas protegiam umas às outras, se nutriam, se cuidavam, e muitas dessas unidades familiares foram fechadas e não poderiam compartilhar, né, recursos ou o que elas tinham com outras pessoas. Então, elas realmente se uniram entre elas ali. Então, elas comemoravam aniversários, faziam cartões à mão, né, davam presentes umas às outras e sofriam pela morte daquelas que partiam, né? E por muito tempo o amor daquelas unidades familiares se tornaram a única razão para elas se manterem vivas. E muitas dessas unidades, quando se tornavam somente duas ali que restavam, né? Quando uma delas falecia, a outra perdia o desejo de se manter viva, né? Então, enquanto elas podiam ter umas às outras ali, elas tinham uma razão para continuar, né? E faziam o melhor que podiam ali para se manter felizes, né? Comemoravam umas com as outras, davam presentes. Então, olha que exemplo, né? Por mais que foi uma situação tão pesada e tão triste, ainda assim elas tiraram o melhor que elas puderam daquilo. E para finalizar, né, esse capítulo, eu queria compartilhar o que a irmã Emmeline B. Wills disse em relação às mulheres. As mulheres também encontraram força espiritual no amor e compaixão umas das outras. Durante toda a jornada, ao sofrerem provações de enfermidade e morte, elas oraram com fé umas pelas outras e consolaram-se mutuamente. O amor de Deus fluía no coração de uma para a outra, até que o maligno parecia incapaz de interpor-se entre nós e o Senhor.
e os seus dados cruéis, em algumas ocasiões, perdiam o aguilhão. Então, a sororidade ela tem tanto poder que ela pode até diminuir a influência do inimigo em nossas vidas, né? A gente tem essa capacidade de se fortalecer e se proteger contra as coisas ruins do mundo, né? Essas influências tão negativas. E a última citação que eu marquei aqui, que me chamou bastante atenção, foi a da irmã Lucy Misserve. Ela disse o seguinte: o que as nossas mãos dispostas podem fazer em seguida? Essa pergunta resume a bondade das mulheres da sociedade de Socorro, daquela época e de agora. Então, mesmo nessa situação tão extrema de dificuldade, elas sempre pensavam qual seria a próxima boa ação que elas iriam fazer, quem seria a próxima pessoa que elas poderiam abençoar. E isso foi o que eu pude refletir e o que eu quero melhorar como mulher, né? Tanto de não dar desculpas para ajudar o meu próximo, como também ser mais ativa em relação a isso, né? De buscar o crescimento das pessoas, das irmãs que estão à minha volta. E eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Comentem aqui o que vocês pensam em relação à sororidade e a gente se vê no próximo vídeo.